Já estava esquecendo até de colocar para gravar aqui. Mas coloquei. Nenhuma dúvida? Alguém começou a fazer aquelas listas de exercício que eu postei ontem? Eu ainda não, professor. Eu acho que eu vou imprimir hoje para poder fazer. Beleza. Bom, então, vamos lá. A gente tinha parado na aula passada em conjunto das partes, né? Pelo menos com o pessoal da tarde, né? Isso. Bom, então vamos lá. Então, só recapitular aqui o que é o conjunto das partes. O conjunto das partes nada mais é do que o conjunto formado por todos os subconjuntos de um conjunto A, né? No caso, o conjunto das partes do conjunto A, né? Beleza? E ele é dado desse modo aqui, ó. Certo? Deixa eu trocar essa cor aqui. Tranquilo? Então, um exemplo se eu pegar esse conjunto aqui, ó, A igual ao conjunto formado aí pelos elementos A e B, o conjunto das partes vai ter o quê? Ele sempre vai ter o conjunto vazio e o próprio conjunto, porque conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto e qualquer conjunto é subconjunto dele mesmo, certo? Então, esses dois caras sempre estarão no conjunto das partes. Beleza? Além disso, nesse caso aqui, ó, você vai ter, então, os subconjuntos que têm um elemento só. Aí você vai ter um subconjunto cujo elemento é A e outro subconjunto cujo elemento é B. Tranquilo? Aí você vai ter esses 4 subconjuntos aqui. Então, esses são todos os elementos do conjunto das partes de A. Então, por isso que o conjunto das partes é dado desse modo aqui. No próximo exemplo, você tem aí o conjunto A como sendo o conjunto cujos elementos são as letras aí A, B e C, e aí o conjunto das partes vai ter o quê? Aí, novamente, você sempre vai ter o conjunto vazio e o próprio conjunto. Além desses, nós vamos ter, como o conjunto A aqui ele tem 3 elementos, então você vai ter subconjuntos que têm um elemento só, no caso vai ser esse aqui, esse e esse, certo? E você vai ter também subconjuntos que têm 2 elementos. Aí, no caso, você vai ter esse, este e este aqui. Tá certo? E aí você passaria agora para subconjuntos que têm 3 elementos, mas o subconjunto que tem 3 elementos, no caso aqui, é o próprio conjunto A. Então, você não tem mais nenhum outro subconjunto. Uma observação que vale aqui, e que inclusive o próprio livro já destacou nessas duas linhas aqui, é o seguinte, ó. Quando o nosso conjunto ele tinha apenas 2 elementos, o conjunto das partes tinha 1, 2, 3, 4 elementos. Todos estão vendo a seta do mouse aí, quando eu mexo na tela? Só Sim, para... professor. Pronto. Então, quando o conjunto A tem 2 elementos, o conjunto das partes tem 4. Quando o conjunto A tem 3 elementos, o conjunto das partes tem, se você contar aqui, você vai ter 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Tá certo? Então, note que, pelo menos nesses dois casos, o número de elementos que existem no conjunto das partes é igual a 2 vezes elevado, é igual a 2 elevado a o número de elementos que existe no conjunto A, né? Então, ó, se A tem 2, conjunto das partes tem 4, que é 2 elevado ao quadrado.
Se o conjunto A tem 3 elementos, o conjunto das partes tem 8, que é igual a 2 elevado ao cubo. Beleza? Isso vale de maneira mais geral. E está aqui. Beleza? No capítulo 3, que é o capítulo sobre conjuntos numéricos, isso é uma coisa que vai ser demonstrada usando uma técnica que a gente chama de indução matemática. Tá certo? Bom, então, se um determinado conjunto A ele é finito e tem n elementos, então o conjunto das partes vai ter 2 elevado a n elementos, certo? Então, se eu escrever aqui um conjunto com 4 elementos, o conjunto das partes necessariamente tem que ter o quê? 2 elevado à quarta, que é igual a 16 elementos, tá certo? Beleza? Beleza, professor. Pronto. Então, por exemplo, digamos que eu tenho aqui A igual a, sei lá, 1, 2, 3 e 4. Estes são os elementos do conjunto A. Então, o conjunto das partes vai ter o quê? Primeiro, ele vai ter sempre o conjunto vazio e o próprio conjunto A, certo? Sim ou não? E agora vem os outros, né? O que é que você vai ter? Você vai ter os subconjuntos que têm um elemento só. No caso aqui você vai ter esse, esse e esse aqui, certo? O que que a gente vai ter agora? Os subconjuntos que têm 2 elementos, aí você vai ter conjunto que tem 1, 2, 1, 3, 1, 4. Vai ter também 1, 2, 3. Vai ter o 2, 4. E vai ter também o 3, 4. Certo? Estes são todos os subconjuntos com 2 elementos. E você vai ter agora os subconjuntos com 3 elementos. Quais são? Você vai ter o 1, 2, 3. Vai ter também o 1, 2, 4. Vai ter o que mais? O 2, 3, 4. Não é? E tem mais algum? O 1, Não, 3, 4. professor. Ah, tem esses também, né? Vamos lá. Eu vou ter o 1, 3, 4, verdade. Faltou ele, né? E vou ter agora o 2, 3, 4. Beleza? E com isso não tem mais nenhum sobrando. E agora eu teria um subconjunto com 4 elementos, mas aí o subconjunto com 4 elementos vai ser o próprio conjunto A, né? Então, se você quiser saber aí se faltou alguma coisa, é só contar e ver que tem 16, né? Se tiver 16, tá certo. Se não tiver 16, a gente esqueceu algum. O que é que eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá danado. Que é isso? Que contagem maluca foi essa? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Caramba, eu dei uma bugada aqui. Eu achei que tinha contado errado e tinha contado certo. Mas, enfim, tem 16 elementos aí, né? Então não faltou nenhum elemento no conjunto das partes desse conjunto aí, certo? Beleza? Beleza. Bom, voltando aqui, então vamos para o próximo tópico, que é o quê? Nós teríamos aí alguns exercícios, né, relacionados a conjunto das partes, mas eu vou pular ele por enquanto. Vamos tentar fazer exercícios na sexta-feira, né? E aí, próximo tópico é a reunião de conjuntos, ou união, certo? Eu acho que reunião era um termo que se usava um pouco mais antigamente, por isso o livro usou isso, certo? Mas
Hoje em dia a gente usa muito mais o termo união do que reunião. Reunião é isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Certo? Pelo Meet. Beleza? Então vamos usar o termo união para conjuntos aí. Como que é definida a união entre conjuntos? Ela é definida desse modo aqui. Certo? Ele é o conjunto dos x tais que ou é verdade que x pertence a A ou é verdade que x pertence a B, certo? Essa é a união de conjuntos. Beleza? Então, um elemento x, ele só pertence à união se é verdade que ele pertence a um desses conjuntos, certo? Se ele não pertence a nenhum desses conjuntos aí, ele não vai estar na união. Tá claro? Bem simples, né? É coisa Sim, que professor. vocês já sabem, então, quer dizer, todo mundo já viu isso ao menos uma vez, então não tem nenhuma novidade. Então, um exemplo, se eu pego esses dois conjuntos aqui, a união entre eles vai ser o quê? Vai ser o conjunto formado por tudo aquilo que ou está no primeiro ou está aqui no segundo, né? E aí, nesse caso, vai dar esse conjunto aqui. Certo? Beleza? Essa operação de união, ela tem algumas propriedades. São propriedades importantes. Quais são elas? Primeiro, a primeira é que a união de um conjunto com ele mesmo vai dar o próprio conjunto, certo? A essa propriedade aqui a gente dá o nome de idempotência, ou essa igualdade aqui, a propriedade, a união ela é idempotente, né? Certo? A união também tem essa propriedade aqui, ó. Você fazer a união com o conjunto vazio também vai dar o próprio conjunto. E aí, nesse caso, a gente diz que a união ela tem um elemento neutro, que nesse caso é o conjunto vazio. Ou seja, em relação à operação de união, o conjunto vazio é aquele que não vai adicionar nada a qualquer conjunto, certo? Beleza? Outra coisa com relação à união é que a união ela é comutativa, ou seja, a ordem com que você faz a união, você escreve a união, ela não importa. Não importa se eu estou escrevendo A união B ou B união A, os conjuntos resultantes são os mesmos. E a quarta propriedade é que a união ela é associativa. Então, se você for fazer a união entre três conjuntos, não importa se eu faço a união entre A e B primeiro, e depois faço a união com o conjunto C, ou se eu faço a união entre B e C primeiro, e depois faço a união com o conjunto A. Não importa isso, certo? O conjunto resultante também será o mesmo. Tá bem? Bom, aqui seguem algumas demonstrações dessas propriedades, beleza? E aí, nessas demonstrações, ele vai usar aquelas coisas lá de lógica que a gente já viu do capítulo anterior. Com o destaque aqui que, para essa demonstração que ele vai fazer, ele está supondo que os conjuntos são dados são dados dessa forma, né? Por meio de alguma propriedade. Tá certo? E aí você vai dizer que o conjunto A é o conjunto de todos os elementos x, tais que vale para x uma determinada propriedade P. Tá bem? Isso é só para facilitar na argumentação. Tranquilo? Sim ou não? Sim, professor. E aí depois vocês deem uma lida nisso aqui e tentem entender essa demonstração
à luz daquilo que foi visto no capítulo anterior. Isso já serve como exercício para a compreensão do próprio capítulo anterior, né? Aquele capítulo sobre noções de lógica, tá certo? E aí, qualquer dúvida, é só perguntar. Bom, depois da união, uma outra operação que se faz com conjuntos é a seguinte, a interseção. Enquanto que na união, a condição para um elemento estar na união é que uma das afirmações é verdadeira, que é x pertence a A ou x pertence a B, no caso da interseção, você precisa ter as duas verdadeiras, certo? Porque a interseção é definida desse modo aqui, né? Onde você pode ver que o conectivo usado aqui é o de conjunção. Então, lembre-se que na conjunção, isso daqui ó, só é verdadeiro quando é verdadeiro tanto isso quanto isso aqui. Tá certo? Então, para que um elemento pertença a uma interseção de conjuntos, então tem que ser verdade que ele está em um e também está no outro. Certo? Tem que estar nos dois. Beleza? Então, Beleza. você tem que ter essa simultaneidade aqui, ó. Certo? Ok? Então, um exemplo simples é esse daqui. Está aqui, digamos que esse é o conjunto A e esse é o conjunto B. A interseção entre eles vai ser o conjunto formado pelos elementos B e C. Porque esses dois elementos são os únicos que estão tanto em um como no outro conjunto aí, certo? Note que o E ele não pertence à interseção porque, apesar dele pertencer a esse segundo conjunto, ele não está no primeiro, então ele não está na interseção. Note que esse mesmo elemento Ezinho aqui, ele estaria na união. Concordam? Na união ele estaria, mas na interseção, Sim, não. professor. Beleza? Então essa é a ideia. Tanto também aconteceria com o A e com o D. Exatamente. O A também estaria na união, mas na interseção ele não está, porque ele está em um, mas não está em outro. E o D é a mesma coisa. Ele estaria na união, mas na interseção não está, porque ele está nesse segundo conjunto e não está no primeiro. Simples. Até agora essas coisas que eu devo ter comentado a respeito de conjunto são coisas que para vocês são triviais, né? Porque vocês já conheciam isso antes e, enfim, não tem exatamente grande novidade até agora, né? Bom, vamos lá. A interseção ela também tem propriedades. Quais são essas propriedades? A interseção ela também é idempotente. Né? Se você faz a interseção de um conjunto com ele mesmo, o resultado é o próprio conjunto. A interseção também possui elemento neutro, só que, neste caso aqui, o elemento neutro vai ser o conjunto universo. Certo? Então, aqui é importante dizer uma coisa com relação ao conjunto universo. Você sempre vai supor que os conjuntos que você está trabalhando são conjuntos que estão incluídos, né, em algum conjunto universo. Beleza? Mesmo que você não diga exatamente assim qual é o conjunto universo, você sempre tem que supor que os conjuntos que você está considerando, eles são subconjuntos de um conjunto universo, tá certo? É Então, tipo aquela considerando aqui... questão, Sim, aquelas diga. questões que dizem assim que levando em consideração os números naturais, ou então números inteiros, sei lá. Exatamente. Exatamente. Se você... Existem coisas, inclusive, que você pode dizer que são verdadeiras quando você está falando de números naturais e não são verdadeiras quando você está falando de números inteiros. Então, a depender do universo que você assume, existem coisas que, inclusive, deixam de ser verdadeiras. Por exemplo, ó, você sabe que
no conjunto dos números inteiros, existe um número inteiro que, somado com o número 2, o resultado é zero, não é? Sim ou não? Isso, professor. Que número é esse? O menos 2, né? No conjunto dos números naturais, existe algum número natural que, somado ao 2, o resultado seja zero? Não, Não tem, professor. certo? Então veja que, a depender do universo que você considera, na teoria que você está desenvolvendo, existem coisas que podem ser verdadeiras num universo, né? E não ser verdadeira em outro. Beleza? Beleza. Uma situação. Essa aqui é brincadeira agora, né? Para quem acompanha aí o universo Marvel, né? O MCU, ou mesmo os quadrinhos, né? Você sabe que em uma certa realidade, que é aquela onde ocorreram os filmes do MCU, né? Que vocês devem ter assistido. Nesse universo, as joias do infinito são super poderosíssimas, né? Mas em outras realidades, elas podem simplesmente não ter poder algum. Beleza? Isso é uma coisa Beleza. que tem bem claro isso é uma coisa que tem bem claro nos quadrinhos, né? Tranquilo? Tranquilo. Não vou falar mais nada a respeito disso não, porque tem uma série nova aí, a Loki, né, que vai abordar esse tipo de coisa, e eu não quero correr o risco de dar spoiler. Tá certo. Essa é a informação que eu dei. Eu não Pra estou quem tá dizendo. nos quadrinhos já nem é tanto spoiler assim, né? Para quem lê os quadrinhos já sabia disso, né? Pelo Beleza? menos para Pedro aí não teve spoiler, não. Então, voltando aqui, ó. Então, enfim, voltando a essa realidade aqui, certo? No caso da interseção, o elemento neutro para ela, o elemento neutro para ela é o próprio conjunto universo, certo? Se você fizer a interseção de um conjunto com o conjunto universo, o resultado é o próprio conjunto A. Beleza? Eu prometo que eu não vou dar spoiler não, viu, Pedro? Mas essa informação a respeito das joias do infinito é uma coisa dos quadrinhos. Beleza? Então, outra coisa. A interseção ela também é comutativa. Beleza? Se você faz a interseção de A com B, ou faz a interseção de B com A, o resultado vai ser um mesmo conjunto. E também vale a associatividade, certo? Tanto faz se você vai fazer a interseção entre B e C primeiro e depois fazer a interseção com A, ou se você vai fazer a interseção entre A e B primeiro para depois fazer a interseção com C. Não importa essa ordem aí, tranquilo? Que o resultado será sempre o mesmo. As demonstrações dessas propriedades, elas vão ser feitas de forma bem parecida com aquelas que vocês vão ler a respeito da união, né? Só que você vai trocar o conectivo ou pelo i. Você vai trocar a disjunção pela conjunção, tá certo? Beleza? Beleza. De posse do conceito de interseção aí, existe um conceitozinho aqui que é simples, mas que volta e meia a gente se refere a ele, que é a noção de conjuntos disjuntos. Dois conjuntos vão ser disjuntos quando a interseção entre eles é vazia. Beleza? Beleza. Só isso.
as operações de união e interseção, elas se relacionam por meio de algumas propriedades que estão listadas aqui, ó. Como, por exemplo, se você fizer a união de um conjunto A com a interseção dele com um conjunto B qualquer, isso vai dar o próprio conjunto A. Beleza? Beleza. Se você faz a interseção de um conjunto A com a união dele com um outro conjunto qualquer B, você tem também o próprio conjunto A. Tranquilo? E tem essa propriedade aqui, que é a terceira e quarta propriedade, que é bem importante, que é a propriedade distributiva. Ambas são distributivas, certo? Só que a primeira é distributividade da união em relação à interseção e a segunda é a distributividade da interseção em relação à união. Essa distributividade aqui é como aquela que vocês conhecem para números. Né? Se você faz, por exemplo, 2 vezes 3 mais 4. Isso daqui vai ser o quê? 2 vezes 3 mais 2 vezes 4, não é isso? Essa não é a propriedade distributiva da multiplicação em relação à soma? Sim, professor. Então, esse mesmo tipo de propriedade vale com relação à união e interseção. Só que, diferentemente das operações de multiplicação e soma entre números, aqui vale a distributividade tanto de uma operação, tanto da união em relação à interseção, como da interseção em relação à união. Certo? Vale a distributividade de uma operação em relação à outra. Beleza? Então, ó, quando você faz a união com uma interseção, você vai ter uma interseção de uniões. Certo? Beleza? Tá E certo. quando você faz Beleza. a interseção de A com uma união, então a interseção com uma união vai virar uma união de interseções. Tá? No caso, A interseção com B união C vai ficar a interseção B unido a interseção C. E no caso da de cima aqui, A união B interseção C vai ficar a união B interseção A união C. Beleza? As demonstrações dessas propriedades aqui, como no caso, por exemplo, da distributividade, está seguindo novamente aquelas ideias lá de lógica, né? De proposições. Beleza? E aqui está sendo usado o seguinte fato, ó, se você faz uma disjunção, de uma proposição P com uma interseção, aqui na verdade é a demonstração da primeira propriedade, né? Se você faz essa disjunção entre uma proposição e a conjunção dela com uma outra, o resultado é equivalente à própria proposição P. Eu vou escrever isso aqui para a gente fazer a tabela verdade, para vocês verem que isso está certo. Isso, O que eu inclusive, vou... é uma das equivalências importantes. Exatamente. Que é Isso é uma chamada de a lei da equivalência. absorção. Exatamente. Certo? Esta coisa aqui, ó, é equivalente a isso daqui. E aí a gente pode fazer, inclusive, a tabela verdade. Pode ser? Então, se eu tiver uma proposição P e uma proposição Q, a gente vai ter aí P e Q, e eu vou ter P ou P e Q, certo? E aí, vamos lá, ó. Se eu faço, vamos lá, vamos fazer a tabela verdade dessas coisas.
Então, para a proposição P, a gente vai ter aí 1, 1, 0, 0. E para Q, a gente vai ter 1, 0, 1, 0. Na conjunção dessas duas coisas, a gente vai ter aqui 1 no primeiro, 0 no resto, né? Porque conjunção só é verdadeira quando os dois são verdadeiros. Tranquilo? E agora eu vou fazer a disjunção entre isso aqui e isso daqui, não é? Isso, professor. E aí a disjunção entre essas duas coisas vai acabar sendo falso nesse caso aqui, né? Esse aqui, ó, que os dois são falsos. E aqui também, né? E o resto vai ser verdadeiro, ó. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Beleza? E agora quando você compara, ó, esta coluna com esta aqui, você vê que as duas são iguais, né? Então, isso está nos dizendo que esta proposição aqui e esta, elas são equivalentes. Elas têm a mesma tabela verdade. Compreendido? Compreendido. Então, voltando ao que a gente tem aqui, ó, esta proposição aqui que eu vou destacar novamente, ó, esta proposição e esta aqui, elas são equivalentes. Então, o conjunto dos x para os quais isso é verdadeiro é igual ao conjunto dos x para os quais isso daqui é verdadeiro também, certo? Porque essas duas expressões sempre vão ter o mesmo valor lógico. Então, se x é verdadeira para um, x vai ser verdadeiro para o outro. Então, os conjuntos aí são iguais, tá certo? E aí, esse conjunto aqui é o conjunto A, e esse daqui é a união, né, do conjunto A com a interseção dele com o conjunto B. Tá certo? E aí vocês vão treinar aí, observar que, nesse caso aqui, por exemplo, da distributividade da união em relação à interseção, o que você tem é o mesmo tipo de coisa, ó. Então, para você determinar que esse conjunto é igual a esse, basta você ver o quê? Que esta proposição aqui, ó, eu estou falando proposição, mas isso seria uma sentença aberta, né? Mas para cada x que você fixar, isso é uma proposição, né? Então, eu vou ficar falando proposição, mas tem uma clareza aí de que essa coisa aqui, por si só, ela é uma sentença aberta, né? Mas, enfim. Então, essa proposição aqui, ó, ela é logicamente equivalente a essa. E nessa daqui, o que é que nós temos? Eu tenho uma conjunção de duas disjunções. Essa proposição aqui, essa equivalência, inclusive, a gente já demonstrou, né? Em aulas anteriores. Ou na segunda ou na terceira aula. Sim, Tranquilo? professor, que é distributiva. Isso. E essa igualdade aqui, ó, entre esse conjunto e esse conjunto, nada mais é do que a definição de interseção. Certo? Vou voltar aqui na definição da interseção para vocês verem claramente que é isso o que a gente tem. Aliás, é melhor eu escrever aqui. Deixa eu escrever melhor. Então, a interseção é o quê? Ó? Dados dois conjuntos A e B, a interseção é o quê? É o conjunto dos x, tais que x pertence a A e x pertence a B. E aí, o que é que a gente tem aqui na tela? Eu tenho A, eu vou escrever e depois eu mostro, certo? A união B interseção C é igual a x, tal que
x dá o quê? Eu vou colocar essa parte aqui, ó, já da equivalência, né? Essa aqui, ó. É o conjunto dos x tais que tem p de x ou q de x e p de x ou r de x. Estou escrevendo aqui, ó. Esta parte aqui é igual a isso, certo? Beleza? Já usando a equivalência, né? E o outro cara é o quê? A união B, digo, A interseção B, união A interseção C vai ser. Eu vou escrever e daqui a pouco eu mostro. Conjunto dos x tais que x pertence a A interseção B ou x pertence a A interseção C. Então, isso, ó. Beleza? Só que esta coisa aqui significa o quê? Ah, desculpe, aqui eu inverti, né? Aqui é interseção e aqui é união. Então, aqui é união, e aqui é, portanto, a conjunção, né? Isso que está aqui nada mais é do que justamente ser verdade, né? P de x ou Q de x. Tranquilo? Tranquilo. E aqui é justamente ser verdadeira a propriedade P de x ou a propriedade R de x. Porque na demonstração o que ele está fazendo é assim. O que é o conjunto A? É o conjunto dos x tais que P de x é verdadeiro. O conjunto B é o conjunto dos x tais que Q de x é verdadeiro. E C de x é o conjunto dos x tais que R de x é verdadeiro. Tranquilo? Essa é a ideia. Entendido? Entendido, sim. Pronto. Então, Pode repetir aí, por favor. A de x, na demonstração, ele está assumindo que A de x é o conjunto dos x tais que P de x é verdadeiro. B é o conjunto dos x tais que Q de x é verdadeiro. E C de x, e C é o conjunto dos x tais que R de x é verdadeiro, certo? O livro, inclusive, escreve assim, ó. Eu estou escrevendo desse modo para não ficar colocando tanto parêntese aqui, certo? Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Então, ó, dizer que x pertence à união de A e B significa dizer que isso daqui é verdadeiro. E isso daqui ser verdadeiro significa dizer que ou esse é verdadeiro ou esse é verdadeiro. Compreendido? A mesma coisa ocorre aqui. Então, ó, como aqui eu estou fazendo uma conjunção entre essas duas coisas, a ideia é o quê? Que o que você tem, então, é que este conjunto ele é uma interseção de outros dois conjuntos. Quais conjuntos são esses? São justamente esses conjuntos que estão aqui, ó, esse conjunto e esse conjunto aqui. Beleza? Então, aqui, ó.
Não é isso? Ó? Quando eu faço uma conjunção dessas duas coisas, isso é a definição da interseção entre essas coisas aqui. Ó. Ok, ok. Beleza? Tá bem claro agora, né? Por que que a demonstração é assim? Tá sim, professor. Pronto, então, que bom. Vamos seguir. Aí você vai ter alguns exercícios que eu vou também pular. Não tem nenhum exercício extraordinário aí dentre esses que eu selecionei. Beleza? Tem alguns que eu não selecionei porque são exercícios que já estão resolvidos, ó. Então não faria sentido eu colocar ele lá na lista de exercícios, né? Que eu indiquei. Certo? Mas aí eu tenho que chamar atenção para uma coisa, ó. Aqueles exercícios que eu indiquei não quer dizer que você só precisa fazer aqueles, não. Aqueles são os que eu indiquei. Beleza? É claro que você sempre tem que tentar fazer mais exercícios do que aqueles que foram indicados pelo professor. Não importa quem é o professor, não importa qual é a disciplina, tentem sempre, sempre fazer mais exercícios do que aqueles que foram indicados. Tranquilo? Se vocês fizerem apenas o que é indicado pelo professor, já está estudando errado. Certo? Tá certo, professor. E eu estou dizendo isso também por causa do seguinte, ó, nos exercícios do livro, você vai ter essas questões resolvidas. E faz parte do aprendizado de qualquer ser humano estudando matemática. Entender questões que já estão resolvidas. Porque se você não conseguir entender aquelas que já estão resolvidas, né, entender a solução de questões resolvidas, como é que você vai me convencer de que você vai conseguir fazer exercício sozinho? Se nem aqueles que já estão com a resposta dada, você está entendendo a solução. Sabe? Faz parte do aprendizado você estudar questões resolvidas também. Sim, professor. Se Por contar pelo com as questões menos, resolvidas, a gente consegue por ver muita estratégia de resolução isso, também. por pelo menos duas razões. Uma delas é essa que você falou. Você lendo questões resolvidas de livros, né? Você aprende estratégias de solução para um certo tipo de questão. E outra coisa que você aprende também é uma forma de você escrever a solução de uma questão. Compreendem isso? Sim, sim. Então, estudar questões resolvidas não é só uma sugestão que eu dou. É uma obrigação que vocês têm, certo? Porque faz parte do processo de aprender essas coisas. Tranquilo? Então, apesar de eu ter recomendado uma lista, de eu ter colocado uma lista de exercícios com a indicação de questões, naquela lista ali eu não coloquei as questões resolvidas. Tranquilo? Eu só coloquei questões que não têm a solução aqui no próprio livro. Pode até ter a resposta no final do livro, mas não tem a solução completa, né? Tá certo? Tá Beleza? certo, professor. Beleza. Então, fica aí essa coisa, né? Façam mais questões do que aquelas que foram recomendadas pelo professor. Eu só estou passando as listas, aí é outra observação que eu vou fazer, mas isso vale para mim, para outros professores eu não sei, certo? Se eu passei a lista com determinado tipo de questão e questões de um determinado nível, então eu vou tentar manter a prova dentro desse mesmo tipo de questões e nesse mesmo nível, certo? Então as listas aí servem também como uma referência para o que pode ser uma prova minha,
Outro professor, não sei, certo? Outro professor ele pode dar uma lista de exercício com um certo tipo de questão e com um certo nível e na prova cobrar muito mais difícil ou também muito mais fácil, beleza? E cobrar questões que você olha assim e diz, poxa, eu acho que o professor não deu isso na sala de aula. Eu acho que ele não tinha explicado isso daqui. Pode acontecer, né? Isso aí. Já existe de tudo, né? Tranquilo? Então, as listas são para isso também. Então, continuando, diferença de conjuntos. A noção de diferença de conjuntos aqui não é aquela diferença no sentido de que a gente definiu aula passada, né? Que a gente tinha definido diferença como conjuntos que não são iguais, certo? Aqui não é diferença no sentido de não igualdade entre conjuntos, tá certo? Aqui é diferença no sentido de o que é que tem em um que não tem no outro, beleza? Então, ó, dados dois conjuntos A e B, a gente vai chamar de diferença entre A e B o conjunto formado dessa maneira aqui, ó. Então, o que é o conjunto A menos B? É o conjunto de tudo aquilo que está em A e que não está em B. Tá certo? Beleza? Beleza. Simples assim. Tranquilo? Professor, Pode dizer. é errado usar o termo subtração de conjuntos? É melhor evitar, porque não é comum usar essa terminologia e existem contextos em que subtração de conjuntos tem outro sentido. Então é melhor evitar. Certo, obrigado. Use diferença mesmo. E esse termo, ele sempre vai estar claro, né? Porque quando você estiver se referindo à diferença nesse sentido aqui, você vai estar escrevendo isso, né? Beleza? E outra coisa, né? Diferença entre dois conjuntos não significa, não é a mesma coisa de dizer que A e B são conjuntos diferentes, né? Quando eu digo que A e B são diferentes, eu não estou falando falando na diferença entre eles, certo? Eu estou dizendo que eles não são iguais apenas. Tranquilo? Certo, professor, obrigado. Então, tá aí os conjuntos A e B e a diferença é definida desse modo, certo? Então, se você pega, por exemplo, isso daqui e isso daqui, então a diferença entre esse conjunto, esse primeiro conjunto e o segundo conjunto aqui vai ser tudo aquilo que está no primeiro e que não está no segundo. E nesse caso, você só tem o Azinho, né, como sendo o elemento que está no primeiro conjunto que não está no segundo, né? Note que o Bzinho, ele está no primeiro, mas ele também está no segundo, então ele não está na diferença. A mesma coisa com o C. O C está no primeiro, mas também está no segundo, então ele não está na diferença. Tá certo? Certo. Bem tranquilo. Uma outra coisa que deve ser observada é que, de maneira geral, A menos B, você pode até, na hora de ler, você até pode falar assim, A menos B, certo? Mas só porque você está fazendo referência ao símbolo aqui, mas não que seja a subtração, né? A menos B ser a subtração de A e B, beleza? Então, quando você faz a diferença de A e B, e faz a diferença de B e A, em geral, isso não é a mesma coisa. Tá certo? Por exemplo, Sim, professor. digamos que eu tenha o conjunto A, B e o conjunto B como sendo, sei lá, BC. Quem que é o conjunto A menos B? A diferença de A, a diferença entre A e B. O que é que Apenas o está em A elemento que A. não está em O B? conjunto. O Elemento A. conjunto com A. Exatamente. E qual que é a diferença entre B e A?
O que é que elemento está em C. B que não está em E? Elemento C. Exatamente. Então veja aqui, ó, pode acontecer disso aqui ser uma coisa e isso daqui outra, certo? Ser um conjunto e serem conjuntos diferentes, né? Tá certo? Certo, E aí professor. eu digo isso assim, quando a gente fala em geral é diferente, quando a gente diz em geral é diferente, a gente não quer dizer que é sempre diferente, não. Beleza? Porque pode ocorrer de você ter dois exemplos, ter um exemplo de dois conjuntos em que essas duas diferenças são iguais. Certo? Quem pode dar um exemplo aí? Se os conjuntos forem iguais. Por exemplo, exatamente. Certo? Se os dois conjuntos forem iguais, o que vai estar na diferença? Vazio. Nada, certo? Essa diferença vai ser conjunto vazio. E por falar nisso, ó, eu acho que eu não comentei nas aulas anteriores, mas uma outra forma de você representar conjunto vazio é simplesmente as chaves com nada dentro aí, certo? Isso aqui, ó, é para indicar um conjunto que não tem elemento algum, beleza? Tranquilo? Então vejam que quando eu Tranquilo. faço A menos B e B menos A, o resultado é a mesma coisa. É o conjunto vazio? É, mas é o mesmo conjunto. Então, quando a gente escreve isso daqui, ó, a gente quer dizer que esses dois caras são diferentes, não são iguais em geral, não necessariamente sempre. Tranquilo? Tranquilo. É diferente de quando a gente diz, por exemplo, que, sei lá, A interseção A é igual a A. Isso daqui a gente diz que ocorre sempre e não em geral. Então, toda vez que um professor de matemática disser assim, ó, em geral, tal coisa acontece. Então, se ele está usando o termo em geral, é porque não é uma coisa que acontece sempre. Pode ser que exista uma situação em que ela seja diferente. Beleza? Compreendido? Beleza. Bom, então, voltemos aqui ao livro e vamos à noção de complementar. O que é o complementar de um conjunto? Aí, se a gente olhar aqui, ó, você vê que ele está definindo o complementar de um conjunto em relação a outro como sendo o quê? A diferença. Aí você pensa, ué, e qual é a diferença então entre diferença e complementar? Que eu acredito que sejam os elementos que faltam para um conjunto se tornar outro. Isso. De forma mais E aí tem que ser precisa. subconjunto do outro, né? Exatamente, é isso aqui, ó. Na diferença entre dois conjuntos, pouco importa se um está contido no outro. Tranquilo? A diferença é apenas o que está em um e que não está no outro. No complementar, você ainda tem isso. Agora, você tem necessariamente um conjunto contido no outro. Porque aí o que acontece é que aqueles elementos que estão em A e não estão em B, com B contido em A, são aqueles elementos que, se você adicionar ao conjunto B, você obtém o conjunto A. É como se você dissesse assim: essa diferença aqui, com B contido em A, é o conjunto dos elementos que faltam no conjunto B para você completar até chegar ao conjunto A. Compreendido? Essa é a diferença entre diferença e complementar de um conjunto em relação a outro. Tá certo? Tá certo, professor. Beleza? Existe um outro conceito aqui que me parece que o livro não colocou,
que é a noção de complementar de um conjunto. Aqui, ó, note que é a noção de complementar de um conjunto em relação ao outro. Ó, complementar de B em relação a A. Aí definiu como sendo essa diferença. E o que é o complementar de um conjunto? Vai ser a diferença entre o conjunto universo e o conjunto dado, certo? Quando a gente fala isso daqui, ó, em A barra, que é o complementar de A, o A barra, ele é conjunto universo menos A. É a diferença entre universo e A, tá certo? Sim, agora tá fazendo sentido. Algumas pessoas podem pensar que o complementar de um conjunto nada mais é do que o conjunto de todos os elementos que não pertencem a A, certo? A gente poderia escrever assim, ó. Quer dizer, alguém poderia escrever desse modo, ó. O complementar de A, que eu vou chamar por A barra. Outros livros denotam assim, ó. A com um Czinho aqui em cima. C de complementar. Podem escrever assim, ó, que o complementar de A é o conjunto de todo X, tal que X não pertence a A. Beleza? Aí eu pergunto a vocês, escrever isso daí está perfeitamente correto? Não, Ou pode ter professor, algum problema? Que isso problema a gente porque poderia ter? isso é mais porque depende do conjunto universo também. Por que a gente precisa ter um conjunto universo aí? Por que a gente não pode falar que o complementar de um conjunto é apenas isso daqui, sem mencionar um conjunto universo? Porque, por exemplo, ó, um exemplo bem simples. Digamos que o conjunto A seja o conjunto que tem aí, sei lá, deixa eu escolher o nome de alguém aqui na turma. Mablo. O conjunto A tem como elemento um aluno dessa disciplina cujo nome que aparece para mim aqui é Mablo, certo? Mablo Inácio. O que é o complementar desse conjunto? Vai ser o conjunto dos x tais que x não pertence a A, que significa a mesma coisa que o quê? É o conjunto dos x tais que x não é Mablo, não é isso? Sim ou não? Sim, professor. E aí eu pergunto a vocês, esse relógio aqui estaria nesse conjunto? Eu acho que não. Veja só, se eu definir só dessa forma, como está aqui, se eu definir apenas desse modo, eu posso dizer que isso daqui está no conjunto complementar? Pode, Sim, se professor, for teria. definido Pode. dessa forma. Esse relógio aqui, por acaso, é o Mablo? A gente imagina que não, né? Não, Porque Mablo é uma Não. pessoa e isso aqui não. Tá certo? Sim ou não? sim, professor. Então veja que se você não coloca o conjunto A dentro de um certo conjunto universo, o complementar de um conjunto pode ser uma coisa absurda. Aliás, uma coisa absurda não. Pode ser absolutamente qualquer tipo de coisa, né? Pode ter qualquer tipo de coisa. Como, por Então, o exemplo, conjunto. no complementar desse conjunto que eu defini aí, um relógio poderia estar nesse conjunto. Certo? Certo. Uma xícara com café que eu não estou tomando e já está esfriando aqui, certo? Uma xícara com café estaria no complementar desse conjunto.
Compreende? Compreendido. Então, quando a gente coloca o conjunto A num complementar, ou num conjunto universo, o complementar desse conjunto é tomado em relação a esse mesmo conjunto universo. É aquilo que está nesse mesmo universo, mas que não está em A. Por isso que a gente diz que o complementar é a diferença entre o conjunto universo e o conjunto A. Porque isso daqui, inclusive, por definição, é o quê? É o conjunto dos x, tais que x pertence ao universo e x não pertence a A. Certo? A gente faz isso porque o conjunto A e o conjunto complementar, eles devem ser conjuntos que falam a respeito do mesmo tipo de coisa. Beleza? Se no meu universo tem, se o meu universo é o conjunto de laranjas, o complementar devem ser laranjas também, certo? Ou Tranquilo? seja, o universo é para limitar aquilo que a gente está estudando, certo? Exatamente, é para ele dar, como eu falei na aula passada, né? É para ele dar um tipo de contexto, né? Eu estou falando certas coisas, mas eu estou falando certas coisas dentro de um certo contexto. Beleza? Beleza. Então, voltemos aqui ao livro. Então, compreendida aí a diferença entre complementar de um conjunto em relação a outro, que é isso, diferença entre dois conjuntos, e o que é o complementar de um conjunto? Sim, professor. Pronto, Sim, professor. então vamos seguir. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. As propriedades do complementar. Então, quando a gente faz o complementar de um conjunto em relação a outro, existem essas propriedades aqui, ó. Beleza? Se você faz... e outra coisa com relação ao complementar, primeiro cara é o que está embaixo, certo? Isso aqui é uma notação que às vezes pode variar. Tem livro que pode mudar a forma como o complementar de um conjunto em relação ao outro é escrito, certo? Mas aqui a gente vai colocar esse C grande aqui de complementar, certo? E o conjunto que vai aparecer primeiro na diferença é o que está embaixo e o que aparece depois é o que está em cima, certo? Certo. Beleza? Então, quando a gente faz isso aqui é A menos B, né? É a diferença de A e B. Se eu faço A menos B e faço a interseção com o conjunto B, isso vai dar vazio, né? Inclusive, se você observar, assim, se você pensar, né, no significado dessas coisas, essa igualdade, inclusive, faz sentido. Por quê? Ó? O que significa um elemento estar aqui? Significa que ele está em A e não está em B. Tá certo? Então, todo elemento que está nesse primeiro cara aqui é um elemento que não está em B. Beleza? Aí, no caso, quando E aí faz você não pode interseção, ter, exatamente, você não pode ter um elemento que esteja aqui e aqui ao mesmo tempo, porque senão, por estar aqui, ele não estaria em B, e por estar aqui, ele estaria em B. E não existe elemento que esteja num conjunto e não esteja ao mesmo tempo, concordam? Porque uma coisa não sim, pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. É o princípio do terceiro excluído, o princípio lógico do terceiro excluído. Tá certo? certo. Tranquilo? E aqui, ó, aqui já faz sentido, né? Sim, Porque professor. qualquer Total. elemento que você pegar que está em A, ou ele está em A e não está em B, ou ele está em B. Porque lembre-se que aqui
B é um subconjunto de A, certo? Tanto B quanto C, ó. B e C, subconjuntos de A, tá certo? Então, para todo elemento que você pegar no conjunto A, ele pode estar em B, né, já que B está contido em A, mas pode não estar. Sim ou não? Sim, professor. Desenhando é assim, ó. Se aqui é o conjunto A, digamos que aqui é o conjunto B. Se eu pegar um elemento qualquer no conjunto A, se eu pegar um elemento qualquer no conjunto A, eu posso pegar ele aqui, e isso seria um elemento que está em A e não está em B, mas eu poderia pegar um cara que está aqui. Sim ou não? Sim, professor. Então, qualquer que seja o x que você pegar em A, vai ser verdade que ele está em B, ou é verdade que ele está em A, mas não está em B. Isso porque B está contido em A, tá certo? Então, isso aqui é verdade. É daí que vem essa igualdade. Tranquilo? Tranquilo. Complementar de A em relação a A vai dar vazio, né? Né? Porque o que significa isso? Que o elemento pertence a A e não pertence a A ao mesmo tempo. Não existe elemento que esteja em A e não esteja em A simultaneamente. Então, vazio. Beleza? E aqui, por que que é verdade? Bom, se um elemento que não está no conjunto vazio e está em A, ou seja, todos os elementos de A. Por quê? Faz sentido, né? Porque é sempre verdade que X não pertence ao vazio, concorda? Concordo. E vazio é subconjunto de A. Então, quando você faz a diferença de A com vazio, todos os elementos de A que não pertencem ao vazio são todos os elementos de A, né? Todo elemento de Verdade. A é um elemento que está em A e não está em vazio, porque qualquer elemento não está em vazio, né? O que eu Sim, quero dizer é sim. isso aqui, né? A menos vazio é igual ao conjunto dos X, tais que X pertence a A e X não pertence a vazio. E aí o que eu digo é que essa parte aqui, ó, ela é sempre verdadeira, né? Sim, professor. E como vazio está contido em A, e isso daqui, ó, vai ser o próprio A, né? Porque uma vez que isso daqui é sempre verdade, né? Então, o fato dessa conjunção ser verdadeira ou não só depende de X pertencer ou não a A. Compreendido? Compreendido. Então, se X pertence a A, então você teria essa inclusão aqui, esse conjunto vai estar contido nesse, porque isso daqui também é verdade, certo? E se X pertence a A, então ele está aqui, e como isso daqui é sempre verdade, isso daqui é sempre verdade. Então, todo X que você pegar aqui também vai ser um elemento desse conjunto. Então, a igualdade entre esse conjunto e esse daqui é verdadeira. Beleza? Beleza. E considerando isso, você tem que o complementar de A em relação a vazio, que é igual a isso daqui, vai ser, portanto, o próprio A. Compreendido? Compreendido, professor. Pronto. E aí vocês vejam depois as demais propriedades aí, certo? Professor, essa Diga terceira aí. que não tem nada em cima em relação ao universo, certo? Ah, essa daqui é uma questão de, na hora que o cara vai fazer a diagramação, né? Esse símbolo que está aqui, ele é muito grande para você colocar como expoente aqui, ó. Esse Ah, cara que tá. está aqui, ele é expoente desse C, certo? De outra Certo. dito de outro Certo. modo, é isso aqui, ó.
Tem o A aqui embaixo e aqui em cima você teria isso. Tranquilo? Só que aí no livro Tranquilo. ele escreveu assim porque na época, né, ficaria meio complicado colocar ele aqui, né? Beleza? Beleza. E aqui, ó, essa interseção é expoente, certo? Isso daqui é só uma falha aí do negócio, certo? Isso aqui não significa nada, não. Esse pontinho preto aí. Beleza? Beleza. Inclusive, eu poderia Professor, colocar. Diga. fizeram uma pergunta no chat. Ah, é verdade. Volta e meia, eu esqueço de olhar o chat. Tem como um conjunto A ter dentro um conjunto vazio? Sim, pode ser, Pedro. Esse exemplo que você deu, inclusive, que é isso aqui, é um conjunto unitário, certo? Esse aqui é um conjunto cujo único elemento é o conjunto vazio. Você pode ter conjuntos cujos elementos são conjuntos. A gente viu um exemplo hoje, inclusive. Qual foi? O conjunto das partes. O conjunto das partes de um conjunto A é um conjunto cujos elementos são conjuntos. Não tem nenhum problema. Tá certo? Beleza? E aí, essas coisas envolvendo envolvendo o conjunto vazio, são engraçadas porque a gente tem, por exemplo, exercícios como esses aqui. Ó. Deixa eu ver se está aqui. Não é aqui não. Deixa eu procurar um exercício aqui. E é esse, ó. Eu coloquei ele até na lista. Eu até coloquei ele na lista. Determinar se é verdadeiro ou falso cada uma dessas coisas, certo? Então, ó, esse daqui. Cadê? Essa letra A, ó, ela é obviamente verdadeira porque o número zero de fato é um elemento nesse conjunto aqui. Tá certo? Essa letra B é verdadeira ou falsa? Acho que é falso. É Falso. verdadeira. Ela é Falsa? falsa. Porque aqui eu estou me referindo a um conjunto, né? Se E fosse estar esse. contido, estava correto, né? Exatamente. Exatamente. Foi o Evaldo que falou, né? Exatamente. Beleza? Para isso daqui ser verdade, você teria que ter tudo isso aqui dentro, ó, de algum modo. Como, por exemplo, é o caso aqui, ó. Né? Sim. Note que nessa letra G aqui, ó, tanto é verdade que esse conjunto é subconjunto desse aqui, não é isso? Por quê? Porque todo elemento desse conjunto é elemento desse conjunto aqui também, não é isso? E Isso. também é verdade que esse cara é um elemento nesse conjunto aqui. Se eu colocar o símbolo de pertence no lugar do contido, também seria verdadeira essa letra G. Beleza? Só que você estava se referindo ao segundo elemento, né? Isso, exatamente. Porque esse carinha aqui, ó, ele tá aqui, ó. Certo? Beleza? Beleza. Então a letra B é falsa. A letra C, É falsa também. falso também. Se eu trocar o pertence aqui pelo contido, seria verdadeiro?
Sim, professor. Sim, porque vazio está contido em qualquer conjunto. Beleza? A letra D também é falsa, porque o vazio não tem elemento, então o zero não pode ser um elemento. A letra E também é falsa, por quê? Porque o conjunto vazio não contém nenhum elemento. Isso. Só não contém nenhum Então, conjunto. como o vazio não possui elementos, então nenhum conjunto que não seja vazio vai estar contido no vazio, né? Porque se o conjunto daqui ele é diferente do vazio, ele possui elementos, certo? Se ele não for Certo. vazio, ele possui elementos. Se ele possui elementos e se essa relação fosse verdadeira, então todo elemento do primeiro teria que ser elemento do segundo. Então todo elemento desse cara aqui teria que ser um elemento no vazio, e isso é sempre falso, né? Então o vazio não pode conter conjuntos diferentes de vazio. Agora é claro que o vazio contém vazio, né? Porque um conjunto sempre está contido nele mesmo. Tá certo? Certo. A letra F é verdadeira. Essa daqui é verdadeira porque vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Na letra I é verdadeiro porque esse cara aqui, ele realmente é um elemento no segundo conjunto. Tá certo? Porque não está se referindo ao conjunto vazio, está se referindo a esse elemento aí, φ, né? No caso. Você está olhando isso daqui como um elemento. Se ele é um elemento dentro desse outro conjunto, então tá certo, é verdade. Beleza? E a letra J aqui, ó, ela é falsa, né? Porque esse conjunto não é um elemento dentro desse outro. Tá certo? Se eu certo. trocar o pertence aqui pelo símbolo de inclusão, aí seria verdadeiro, né? Sim, Isso. professor. Isso, porque todo elemento que está no primeiro conjunto é elemento no segundo. Beleza? Tudo tranquilo? Tranquilo sim, professor. Então, eu acho que desse modo a gente terminou, né, o capítulo 2. Isso, terminou. Certo? Professor, a imagem. Ah, sim. Foi bom. A gente terminou aí o capítulo 2. Tranquilo? Tranquilo. Eu até poderia começar no capítulo 3, mas o capítulo 3 eu vou abordar de uma forma diferente do que está aqui. Eu não vou seguir exatamente o capítulo 3, certo? Eu vou falar sobre conjuntos numéricos, mas eu vou falar de outro modo. Mablo está querendo que eu explique um pouco mais sobre a letra E. Vamos lá. A letra E é da questão que a gente estava discutindo aqui, né? Isso aqui? Então, ó, do lado de cá eu não tenho um conjunto vazio. O conjunto vazio ele é um conjunto que não tem elementos. Imagine que isso daqui fosse verdadeiro. O que isso significaria? Significaria que todo elemento daqui teria que ser um elemento aqui. Sim ou não? Sim, professor. Só que é o que acontece. Azinho é um elemento nesse primeiro conjunto e ele não é elemento no vazio, porque o vazio não tem elemento. Certo? A letra é... tá. O Ezinho que você está falando é do símbolo de pertinência. Na letra D. Ah, entendi. Você está falando desse aqui, né?
Aqui é o símbolo de pertinência, né? Isso daqui significa dizer que esse cara é um elemento nesse conjunto aqui. E isso é falso, porque vazio não tem elementos, né? Por definição. A gente define o conjunto vazio como sendo aquele que não possui elementos. Ou, se preferir, você poderia escrever assim também, ó. Vazio é o conjunto dos x, tais que tá assim, deixa eu ver como é que eu botaria isso. Não, pensei em uma coisa aqui, mas é besteira. Não vou nem escrever o resto para não ficar gravado a besteira que eu ia dizer. Mas, enfim, assuma como conjunto vazio definido como sendo o conjunto dos elementos, ou o conjunto que não possui elementos, né? Certo? Então, zero pertencer a vazio é falso, né? Outra pergunta aqui está sendo, mas por que o conjunto AB pertence a... por que isso aqui é falso, né? Então, vamos lá. Na letra J, né? Por que a letra J é falsa? Porque você tem que olhar isso daqui, ó, como um todo. Isso daqui é um conjunto, certo? Isso daqui, visto como um conjunto, ele não é um elemento dentro desse outro conjunto aqui. Ele não é um elemento, ele é um subconjunto. Certo? Ele é subconjunto, mas ele não é um elemento. Ele seria um Ele tá errado, elemento... na verdade, o pertence, né? Não pertence. É, por isso, Tá contido. é por isso que o pertence aqui é falso. O pertence aqui é falso porque esse cara não é elemento nesse outro conjunto. Em conjuntos, você tem o seguinte, ó, quando você escreve as chaves aqui, tudo que tiver dentro das chaves é elemento, tá certo? É um elemento. Tranquilo? Quando eu uso o símbolo de pertence aqui, eu vou olhar para isso daqui, eu vou tentar verificar se esse cara ele é um elemento dentro dessas chaves aqui. E nesse caso não é, né? Isso daqui seria verdade se eu escrevesse assim, ó. Se eu escrevesse que esse conjunto pertence a esse aqui, ó, A, B, C, D, A, vírgula, B, aqui sim, isso seria verdadeiro. Porque você teria, de fato, ó, esse conjunto como sendo um dos elementos do conjunto do lado direito aí. Ó. Tá certo? Compreendido? Entendeu? Então, ó, tudo que está dentro dessas chaves aqui na cor verde é elemento, certo? E ele está aqui, né? Compreendido? Nesse exemplo que eu acabei de escrever, também seria verdadeiro isso aqui, ó. Deixa eu só fazer assim, né? Isso aqui também seria verdadeiro. Por quê? Por Porque quê? os elementos do primeiro conjunto estão dentro do Exatamente, segundo porque conjunto. quando você está se referindo à inclusão, você vai olhar para os elementos do primeiro conjunto e verificar se eles também são elementos no segundo conjunto. E aí o que você tem? Esse Azinho aqui, ele é um elemento no segundo conjunto, Bzinho também. Então o que você está verificando aí? Todo elemento desse conjunto aqui também é elemento nesse. Então essa inclusão aqui é verdadeira.
Tranquilo? Tranquilo. E nesse sentido ainda, ó, essas duas coisas aqui, ó, nada tem a ver com a outra, certo? Você pode ter isso daqui verdadeiro e isso daqui falso. Você pode ter isso falso com isso verdadeiro. Tranquilo? Você pode ter os dois verdadeiros. Você pode ter os dois falsos. Sim ou não? Sim, professor. Beleza? Então, não tentem relacionar isso daqui com isso daqui. Nesse sentido, né? Ah, se A está contido em B, então é verdade que A pertence a B. Ou, se A pertence a B, então é verdade que A está contido em B. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? Compreendido? Não tentem fazer esse tipo de relação, não. Tranquilo? Tranquilo. Então, já que eu terminei o capítulo 2 e o capítulo 3 eu vou abordar de uma forma diferente do que o livro fez, Como inclusive assim, professor? eu vou apresentar para vocês na segunda-feira, eu vou apresentar para vocês uma construção dos conjuntos numéricos, certo? Eu não vou simplesmente dizer assim, o conjunto dos números inteiros é tal coisa, o conjunto dos números racionais é tal coisa. Eu vou dar uma construção desses conjuntos e definir o que é a soma e a multiplicação nesses conjuntos, o que é a relação de ordem nesses conjuntos, certo? Eu não vou fazer como o livro está fazendo. Até porque o objetivo do livro é diferente, né? Esse livro, ele é voltado para alunos do ensino médio, né? E vocês não são mais alunos do ensino médio, né? Beleza? Sim, professor. Todo mundo Você vai aqui do passar ponto de... Oi? você vai passar o axioma de piano? Vou falar dos axiomas de Peano. Porque os axiomas de Professor, Peano são... a Ana Oi. Silva fez pergunta no chat. Ana Silva... A contido, Azinho contido... Ana, se você estiver se referindo à inclusão, seria falso, viu? Isso aqui, ó. Teria que ser pertence aí, né, professor? Isso. Se for isso daqui, contido, é falso. Se for isso daqui, é verdadeiro. Beleza, Ana? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Fernando Capistrano falou: se fosse conjunto das partes, seria verdadeiro? Seria verdade? Você estava dizendo isso em relação ao quê? A pergunta que o Mábulo fez anteriormente? Então, sim, seria. No caso, se você estivesse considerando assim, né? O conjunto das partes desse conjunto aqui, né? Certo? Então você pode dizer isso mesmo. Você pode dizer isso. Na verdade, para qualquer conjunto A pertence ao conjunto das partes de A. Por que que isso daqui é verdade? Porque todo subconjunto, todo conjunto é subconjunto dele mesmo. E por definição, o que é o conjunto das partes? É o conjunto cujos elementos são subconjuntos de A. Como A é subconjunto dele mesmo, então A é um elemento no conjunto das partes de A. Compreendido aí? Professor, no caso, o primeiro exemplo que está ali em cima é falso, por causa que o Azinho está se retratando de um elemento, né? Você fala isso aqui. É. Porque esse cara, ele não é um conjunto cujos elementos estão aqui, né?
Na verdade, isso aqui sequer é um conjunto, né? Lembre-se que a gente vai ficar usando letra maiúscula para se referir a conjunto e letras minúsculas para se referir a elementos. Beleza? Assim, de uma maneira geral, certo? De uma maneira geral. É claro que, por exemplo, nessa situação aqui, ó, eu estou usando uma letra maiúscula para me referir a um elemento desse conjunto, né? Mas, de qualquer forma, isso daqui é um conjunto. Compreendido? O que ocorre é que conjuntos também podem ser elementos. Compreendido? Então, quando eu usar a letra maiúscula, eu estou dizendo que A é um conjunto. Se eu usar a letra minúscula, eu estou dizendo que A é apenas um elemento, ele não é um conjunto, certo? Mas em ambos os casos, eles podem ser elementos de um conjunto. Beleza? Professor, só para me Diga. uma observação aqui. Um conjunto é a partir de dois elementos ou mais, não é isso? Não existe. Não, não, não exatamente, não exatamente. Porque o vazio, por exemplo, ele não tem elementos e é um conjunto. Sim. Ah, não esqueci, desculpa. Compreendido? Certo, compreendi, professor. É que assim, como aqui o que a gente estava fazendo não é uma teoria de conjuntos, não é uma teoria de conjuntos isso não, viu? Isso aqui é só uma revisão de coisas relacionadas à teoria de conjuntos. Em uma teoria de conjuntos, você vai fazer a construção da teoria com base em axiomas. O primeiro axioma de todos que a gente vai ter na teoria de conjuntos é a existência de pelo menos um conjunto, que a gente chama de conjunto vazio. É a existência do conjunto vazio como conjunto. É um axioma. Essa é uma coisa que a gente assume sem demonstração. Certo? Quando a gente vai para o nível realmente bem mais teórico a respeito de conjuntos, a coisa não é tão simples quanto pareceu aqui, não. Depois eu posso disponibilizar, se vocês quiserem, um material que fala de teoria mesmo de conjuntos, para vocês darem uma olhada e tal. Se vocês olharem esse material, eu não quero que vocês tentem entender muito as coisas que estão ali agora, porque senão vocês vão se assustar um pouco, certo? Pode ser que isso aconteça. Beleza? Professor, outro ponto. O senhor falou que o senhor está ensinando a base do ensino médio, certo? Mas assim, Isso. no meu caso, eu falo por mim. Eu não tive muito assim esse detalhamento que o senhor está demonstrando. Só foi, o que eu me lembro bem foi união, interseção e a parte que o senhor falou, que C está contido em A, que não está contido em B, exemplo. Aí quando o senhor fala, eu fiz, eu estou me lembrando, aí quando chegava em certos pontos, eu começava a ficar meio perdido. Eu entendi. Veja só, a disciplina ela vai tratar de coisas que são próprias do ensino médio, certo? Existe uma coisa ou outra que, de fato, ninguém vê no ensino médio e a gente acaba vendo nessa disciplina também. Beleza? Essa é a primeira coisa com relação à disciplina. É claro que cada um de vocês aqui teve um ensino médio. Alguns praticamente nem tiveram, né? Principalmente nessa época de pandemia. É possível, inclusive, que tenha alguém aqui que sequer teve aula no terceiro ano, né? Do ensino médio. Não sei se tem, mas pode ser que tenha. Beleza? E aí é que deixou mesmo de ver um bocado de coisa. E é por isso, inclusive, que essa disciplina existe na estrutura curricular. Porque a universidade, o curso de matemática, ele reconhece que existirão alunos que vão chegar no curso de matemática que não viram certas coisas que deveriam ter sido vistas no ensino médio. E aí essa disciplina ela é necessária. Beleza? Alguns vão ter menos dificuldade porque já estudou tudo que a gente vai ver aqui, mas vai estudar aqui de uma forma diferente do que viu. E outros nunca viram certos tópicos que vão ser vistos aqui. Isso, infelizmente, não tem muito o que fazer. O que a gente pode fazer nessa disciplina, a gente trabalhar da melhor forma possível esses conteúdos.
Para alguns pode ficar mais difícil, para outros não. Mas não vai dar para ficar nivelando o tempo todo muito por baixo, sabe? Entendi, professor. Não dá para passar a disciplina inteira aqui supondo que tudo que está sendo visto aqui está sendo visto pela primeira vez. Não dá para ser assim também. Tranquilo? Eu não me refiro especificamente a você não, viu? É assim, todo ano, quando entra aluno do curso de matemática, sempre tem um que tem alguma coisa que não viu, certo? Tem alguma coisa que não foi estudada. É assim, infelizmente essa é a realidade, né, que a gente tem por aqui. Uma realidade apesar de nacional, tudo, inclusive. boa parte desses conteúdos aí normalmente não passa mesmo no ensino médio. Porque, por exemplo, como o nosso colega falou, essa questão de união e interseção sempre passa no ensino médio, mas, por Isso. exemplo, diferença de conjunto e complementar quase nunca. Eu, pelo menos, nunca vi. Nem que tenha visto no ensino médio. Pode acontecer de não ver. Apesar de ser uma coisa tão simples, né? Tão simples e pode acontecer de não ser visto, né? Sim, a mesma coisa com lógica. Eu acho que ninguém vê no ensino Exatamente. médio. Lógica é uma coisa interessante. Ela é tão importante, não só para matemática, mas para a ciência de um modo geral, sabe? E é uma coisa que simplesmente ela não é trabalhada de forma específica em nenhum momento, tanto do ensino médio quanto do ensino anterior, né? Do fundamental, né? Isso mesmo. Essas são coisas trabalhadas, entre aspas, de forma transversal, né? Que se fala. Né? Você vai vendo um pouco de lógica à medida que vai vendo os outros assuntos assim. Mas você não trabalha especificamente esse assunto. A parte de lógica que eu tinha visto foi justamente na área técnica, que é lá no IF, na Uhum. disciplina de eletrônica digital. Isso, porque lá, assim, em eletrônica digital, ou você vê bem lógica, ou então você não sai do lugar e trabalha especificamente isso, né? Mas vê que foi um curso técnico, né? Professor, a gente usa Diga. algoritmo. Geralmente, assim, eu entendi a definição, mas tipo, a gente usa assim. Em que tanto o algoritmo? Logaritmo, você está falando? Isso, o algoritmo. Ah, tá. A gente vai ver algumas situações em que os logaritmos aparecem, certo? Ah, tá certo. Sim. Beleza? Porque se eu comentar por agora, eu acho que pode embolar com os assuntos que a gente está vendo, é melhor evitar, não? Sim, senhor, Eu tá acho. certo. Não, eu pergunto assim porque assim, tudo na tem definição, né? Assim, o professor sempre me ensinou, mas eu nunca procurei saber por que usa, por que é Entendi, mais usado, mais cobrado. entendi. Ah, entendi, professor. Obrigado. Tá. Quando a gente estiver falando dessas coisas, eu posso tomar esse ponto aí. Beleza? Bom, eu meio que enrolei aqui um pouco. Não, quer dizer, não vou enrolei porque eu não falei nada que não fosse do interesse de vocês também aqui, né? Porque, como eu falei, né? O curso de matemática básica, ele não é um curso apenas para a gente estudar coisas do ensino médio, é um curso para introduzir vocês na matemática também. E existem coisas que não necessariamente são conteúdos matemáticos, né? Na formação de vocês. Então, essas coisas que eu falei aqui também, elas são de proveito de vocês para o curso, né? Beleza? Bom, então, só para finalizar, como eu disse, eu não vou falar do capítulo 3 do jeito que está aqui no capítulo 3, e por isso eu nem comecei ele hoje, porque aquilo que eu vou falar a respeito de conjuntos numéricos, eu vou precisar de uma aula inteira para falar, certo? E aí não valeria a pena começar a falar de conjuntos numéricos faltando 15, 20 minutos para a aula terminar, beleza? Então, Beleza, professor. desse modo aí, tenham todos uma boa tarde. Até sexta-feira. Sexta-feira a gente vai fazer o máximo de exercícios possível em relação à lógica e conjuntos. E aí na segunda-feira a gente vê conjuntos numéricos. Beleza? Beleza. Professor.
Então, mais uma vez, tenham todos aí uma boa tarde, até sexta-feira. Tchau para vocês. Obrigado, professor. Até a próxima. Valeu, professor. Foi uma ótima aula. Valeu, professor.